vou ler a pergunta e os irmãos respondem com a sua voz. Diz assim a pergunta 85: já que a morte é o salário do pecado, por que os justos não são livrados dela, visto que todos os seus pecados são perdoados em Cristo? Os justos no último dia serão libertados da própria morte. No ato de morrer, estarão isentos do aguilhão e maldição dela, de modo que, embora morram, contudo vem isso do amor de Deus, para nos livrar perfeitamente do pecado e miséria, nos tornar capazes de maior comunhão com Cristo em glória, na qual eles imediatamente entram. Amém. Vamos orar. Meus amados, muito obrigado, Santíssimo Deus, por mais um domingo em que o Senhor nos concede para adorar a Ti, Deus, para prestar o nosso culto, Pai, e para, na Sua infinita misericórdia, Deus, sentir a Tua presença, Deus, sermos edificados, Deus, e cumprirmos, Deus, uma ordenança, Senhor, de cultuarmos ao único Deus que é digno de toda honra e toda glória. Senhor, capacite-nos, ó Deus, para que possamos prestar um culto que glorifique ao Teu nome, Deus, que exalte, Deus, a Ti, Deus, a Tua obra e todos os Teus feitos, Deus, em relação ao Seu povo, Senhor. Esteja conosco do começo até o final, Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Meus irmãos, vamos abrir o Salmo 106. Agora, durante a nossa liturgia, a gente vai se ater bastante ao Salmo 106, que é um salmo bem longo. E nesse salmo a gente consegue ver o salmista engrandecendo a Deus, depois o salmista confessando o seu pecado, convidando o povo a render graça a Deus, e no final também com uma doxologia. Então a gente vai se ater bastante a esse salmo. Os irmãos puderem deixar a palavra aberta. Quem for abrindo pode ficar em pé, por favor. A gente vai ler do versículo 1 ao versículo 5, neste primeiro momento. Salmo, capítulo 106, do verso 1 ao verso 5. Diz assim a palavra de Deus: Aleluia, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor ou anunciar os seus louvores? Bem-aventurados os que guardam a retidão e o que pratica a justiça em todo o tempo. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua bondade para com o teu povo. Visita-me com a tua salvação, para que eu veja a prosperidade dos teus escolhidos e me alegre com a alegria do teu povo, e me regozije com a tua herança. Vamos agora agradecer, louvar a esse Deus, rendendo graça a Ele. Deus
Salmo 106, lendo o versículo 6 até o versículo 12. Salmo 106, do verso 6 ao verso 12, diz assim: pecamos como nossos pais, cometemos iniquidades, procedemos mal. Nossos pais no Egito não atentaram às tuas maravilhas, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias e foram rebeldes junto ao mar, o mar vermelho. Mas ele os salvou por amor do seu nome, para lhes fazer notório o seu poder. Repreendeu o mar vermelho e ele secou, e fê-lo passar pelos abismos, como por um deserto. Salvou-os da mão de quem os odiava e os remiu do poder do inimigo. As águas cobriram os seus opressores, nenhum deles escapou. Então creram nas suas palavras e lhe cantaram louvor. Meus irmãos, nós vemos aqui que o povo hebreu, mesmo depois de todas as maravilhas manifestadas para eles, ainda assim eles pecaram. É que o salmista fala com o povo: pecamos como nossos pais, cometemos iniquidades, procedemos mal. E nós também. Porque assim como o povo hebreu, como estava saindo do Egito, não se atentaram às maravilhas de Deus, assim também nós, muitas das vezes, não nos atentamos às maravilhas do nosso bondoso Deus. Muitas das vezes estamos tão ensimesmados, muitas das vezes estamos tão atarefados nos nossos próprios afazeres e nós não vemos a graça de Deus sendo derramada em nossas vidas. Nós não conseguimos contemplar a bondade de Deus, a poderosa mão dele nos guiando nesse mundo mau, sim, mas somos guiados pela mão divina do nosso Deus. Que nós agora possamos abaixar as nossas cabeças e pedir perdão porque nós não nos atentamos muitas das vezes às maravilhas do nosso bondoso Deus. Muitas das vezes queremos desmanjados do Egito. Muitas das vezes queremos voltar à antiga vida de pecado. Eu vou pedir para que depois da oração silenciosa o nosso irmão Gabriel esteja fazendo uma oração audível de confissão de pecado. Oremos, meus irmãos. Pai amado, nós nos achegamos a Ti, Pai, pelo intermédio do Teu Filho Jesus Cristo, Pai. Clamamos, Senhor, pelo perdão dos nossos pecados, Pai. Reconhecendo, Pai, que nós somos falhos, que nós somos pecadores, Pai. Que nós carecemos do Senhor, Pai, do Teu auxílio, Pai, do Teu perdão, da Tua misericórdia, Pai, sobre nós. Sem Ti, Pai, nós não somos nada. E nós precisamos do Senhor, Pai. Nós reconhecemos, Senhor, essa nossa miséria, Senhor, essa nossa fragilidade, pecaminosidade, Pai. Nós clamamos a Ti, Pai, pelo Teu perdão, Pai. Nós ainda, Senhor, habitamos, Senhor, em corpos corruptíveis, Senhor, suscetíveis ao erro. Estamos sempre, Senhor, nessa luta, Pai, entre carne, Senhor, e o Espírito. O Senhor conhece, Pai, o nosso coração, o Senhor conhece as nossas dificuldades, Pai. Mas peço, Pai, que o Senhor nos auxilie, Pai, e nos faça, Senhor, cada vez mais parecido com Cristo. Nos ajude, Pai, em nossas debilidades, Pai, em nossas fraquezas. Nos fortaleça, Pai. Esteja nos dando uma fé mais madura, Senhor, um temor maior, Senhor, ao Teu santo nome. Nos ajude, Pai, a Te amar. Amar o Senhor, Pai, de todo o nosso coração, Pai, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, Pai. Que possamos estar com nossos olhos fixos em Ti, Pai, confiantes que o Senhor há de nos perdoar, Senhor, se nós reconhecermos, Senhor, os nossos pecados e clamarmos por Ti, Pai. É isso que te peço, Pai, te agradeço desde já pelo perdão dos pecados em Cristo Jesus, Senhor. No sacrifício dele lá no Calvário, Senhor, no madeiro, Senhor, se tornou maldito por nós, Senhor, para que nós pudéssemos ter vida juntamente contigo, Pai, e possamos ter os nossos pecados perdoados. É isso que eu te peço, Pai, te agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém. Na certeza que nós fomos perdoados, vamos louvar o nosso bondoso Deus.
Como a gente falou, nossa liturgia hoje vai ser baseada no Salmo 106. E esse Primeira Crônicas, ele tem um contexto de ofertas da antiga dispensação e ele tem trechos do Salmo que a gente leu no início do culto. Então vamos ler 1 Crônicas, do capítulo 16, do verso 1 ao verso 10. 1 Crônicas 16, do verso 1 ao verso 10. Diz assim a palavra de Deus: Introduziram, pois, a arca de Deus e a puseram no meio da tenda que lhe armara Davi. E trouxeram holocaustos e ofertas pacíficas perante Deus. Tendo Davi de trazer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor. E repartiu a todos em Israel, tanto os homens como as mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Designou entre os levitas os que haviam de ministrar diante da arca do Senhor, e celebrar, e louvar, e exaltar o Senhor, Deus de Israel, a saber, Asaf, o chefe, Zacarias, o segundo, e depois Jeiel, Semi, Ramote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaia, Obed-Edom e Jeiel, com aludes e harpas, e Asaf fazia ressoar os símbolos. Os sacerdotes Benaia e Jaziel estavam continuamente com trombetas perante a arca da aliança de Deus. Naquele dia foi que Davi encarregou pela primeira vez a Asaf e a seus irmãos de celebrarem com hinos o Senhor, que diz: rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos, cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Até aqui, meus irmãos. Nesse momento de ofertório, a gente não pode perder o propósito do ofertório. O propósito de nós entregarmos dízimos e ofertas. Não é para que nós tenhamos prosperidade financeira, mas é para render graças ao Senhor. É uma forma de cultuar ao Senhor,
os nossos bens. É uma forma de mostrarmos que o nosso coração não está enraizado nos tesouros terrenos, mas está na cruz de Cristo, está em Deus. Agora, meus irmãos, aqueles que desejam ofertar, o irmão Felipe estará distribuindo os envelopes. Os irmãos podem depositar no gasofilaço e a gente vai render graças ao nome do nosso bondoso Deus. Todo esse recurso, ó Deus, seja usado para honrar e glorificar a Ti, Senhor. Essa oração que a gente faça no Supremo de Jesus Cristo. Amém. Amém, Jesus. Os irmãos vamos voltar para o Salmo 106. Salmo 106. Vamos ler agora do verso 43 ao 48. Lemos até agora até o verso 12. E do 13 em seguinte, ele vai falar dos pecados que o povo cometeu. E aqui, até chegar ao versículo 43 ao 48, que é o final do Salmo. Salmo 106, do verso 43 ao verso 48, diz assim: muitas vezes os libertou, mas eles o provocaram ainda. Ou seja, muitas vezes Deus libertou o povo hebreu. Com seus conselhos de por sua iniquidade foram abatidos. Olhou-os, contudo, o Senhor olhou para eles, quando estavam angustiados, e lhes ouviu o clamor. Lembrou-se a favor deles da sua aliança e se compadeceu segundo a multidão de suas misericórdias. Fez também que lograssem compaixão de todos os que os levaram cativos. Salva-nos, Senhor, nosso Deus, e congrega-nos de entre as nações, para que demos graças ao teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade. E todo o povo diga amém, aleluia. Vamos agora, meus irmãos, adorar esse Deus de Israel, que é de eternidade em eternidade. Fiquemos de pé, meus irmãos. Deus, meus irmãos, vamos continuar nossa adoração ao nosso soberano Deus.
todo louvor e toda glória seja dada a Ele. De adorar e de louvar o nosso Deus. Então vamos prosseguir louvando a Ele, esse nome que é grandioso, que é digno de todo louvor, de toda glória. Grande é o Senhor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Mais uma vez, grande.
Deus está no monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Amém, meus irmãos, pode se assentar. Que possamos estar com o nosso coração e nossa mente fixados nesse nosso Deus que governa e é grandioso e que está cuidando de nós. Nós estamos gratos por isso, né? Pela misericórdia dele sobre nossas vidas. Amém, meus irmãos. Os irmãos, vamos abrir a palavra de Deus agora em João, Evangelho segundo João, capítulo 10. Evangelho de João, capítulo 10. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 4. Perdão, mas João 15. João 15, do verso 1 ao verso 4. João, capítulo 15, do verso 1 ao verso 4. Diz assim a palavra de Deus, nosso Mestre, Senhor Jesus Cristo: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der frutos, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Os irmãos, como Cristo falou, que eles, os discípulos, estavam limpos pela palavra de Cristo, pela palavra que vos tenho falado. E essa palavra de Jesus Cristo foi passada aos apóstolos, e os apóstolos passaram aos bispos, aos presbíteros, e assim foi passado de geração em geração. E agora nós estamos em 2022 e a palavra de Cristo continua viva e continua eficaz e continua nutrindo os ramos que somos nós, a igreja. E sempre que a palavra de Cristo é pregada, que nós chamamos de Vox Dei, a voz de Deus, sendo anunciada à congregação, quando há uma pregação fiel às Escrituras, quando isso ocorre, nós devemos temer e tremer. Por quê? Porque nós precisamos, depois de estarmos diante da palavra, praticarmos juntos. Depois da palavra ser anunciada, nós precisamos pegar tudo que foi ensinado, depois de nós sermos nutridos pela palavra de Deus e praticar, porque é o que Cristo está falando aqui. Quem não der bons frutos é cortado. Quando a palavra é anunciada, há um gozo da alma,
Nossa alma, ela é alimentada, nossa alma é edificada. Mas há um temor de consciência, porque agora nós somos ainda mais indesculpáveis e precisamos praticar obras dignas de arrependimento. Agora, nesse momento, nós vamos passar para a exposição da palavra do nosso irmão Vinícius. Vou pedir para que Israel esteja elevando a Deus em oração, para capacitar o seu servo Vinícius, e o nosso coração esteja inclinado a tudo que será exposto fielmente e que pratiquemos fielmente também. Oremos. Deus, te louvamos pela tua misericórdia que nos alcança, nos dá a oportunidade de ouvir a tua palavra, Senhor. Nesse momento, possamos, Senhor, em nome de Jesus, buscar dar frutos, fazer aquilo que a tua palavra manda, estarmos atentos ao que vai ser dito aqui, para a glória do teu nome, Senhor. Somos um povo separado, somos os ramos dessa videira, precisamos, Senhor, frutificar. A tua palavra é a fonte pela qual receberemos os nutrientes necessários para frutificarmos, Senhor. Estejamos atentos e temendo a Ti e ao que o Senhor nos ensina, Senhor. Estejamos atentos para que possamos ser fortalecidos para o dia de hoje e para a nossa semana. Cuida, Senhor, do seu servo Vinícius, Senhor, que ele possa falar aquilo que está na tua palavra, que seja fiel ao que o Senhor ensina. Em nome de Jesus. Amém. Paz, irmãos. Vamos abrir a palavra do nosso Deus. Vamos continuar hoje, pela graça, a exposição em Atos. Hoje no capítulo 28. Desculpa, Atos 27. Pela graça do Senhor, nós estamos expondo e sendo expostos à palavra de Deus nesse livro de Atos. Hoje, aproximadamente há 1 ano e 2 meses, somente no livro de Atos, nos aprofundando pela graça de Deus a esses primeiros atos dos apóstolos, a formação e os fundamentos sendo lançados pela igreja de Cristo, a pedra angular que é o Senhor Jesus Cristo, o fundamento dos apóstolos, dos profetas. E o Senhor tem nos ajudado a isso, né? A aprendermos mais da sua palavra, a aprendermos mais sobre a história da tua igreja. Que hoje seja o momento de nós nos aprofundarmos ainda mais nesse livro. Estamos caminhando para o final, estamos nos Atos 27, hoje e no próximo domingo. Os próximos 2 domingos encerraremos em Atos 28, esse livro tão precioso que tem abençoado a nossa vida. Recapitulando o que foi exposto anteriormente, Paulo, irmãos, ainda está preso, né? Nós vimos lá em Atos 21 que Paulo foi acusado falsamente por parte dos judeus a ter introduzido gentios. Eles acusaram de ele ter levado alguns efésios para dentro do templo, naquela área que era proibida gentil de entrar. Nós vimos que no templo, naquele templo construído por Herodes o Grande, havia a parte que era chamada o Pátio dos Gentios, o Pórtico de Salomão, onde os gentios poderiam entrar, e existia uma parte que era exclusivamente dos judeus. Qualquer homem que entrasse que não fosse judeu era passível de morte, ele seria morto, seria arrastado pelos judeus e apedrejado por ter quebrado a lei e ter tornado impuro aquele ambiente. Nós vimos então que o apóstolo Paulo, no capítulo 21, ele foi acusado disso injustamente e ele enfrentou várias mazelas por conta disso. Nós vimos que ele foi preso, quase morto, e por causa disso, por uma intervenção romana, ele foi preso por soldados, né, a mando do centurião. Depois ele foi levado por um comandante. O comandante ouviu o relato dele, descobriu que ele era um cidadão romano de nascença, o seu título como cidadão romano era de nascença, era de berço. Depois ele foi levado para julgamento. Nós vimos ele perante o comandante, nós vimos ele perante Festo. Festo manteve o apóstolo preso por 2 anos por causa da política de ter o apoio dos judeus. Ele não queria libertar porque ele precisava do apoio dos judeus para governar. E nós vimos tudo isso nos capítulos anteriores, né? Paulo apresentando a sua defesa perante Félix, né? Depois Félix é substituído por Festo e Paulo continua preso. Depois Paulo discursa perante o rei Agripa, né? Que é o descendente
fazia parte da dinastia herodiana, da linhagem de Herodes. E hoje, no capítulo 27, nós vamos ver o prosseguimento dos fatos, depois que o apóstolo Paulo, vendo que ele obteria uma sentença injusta por parte de Festo, já que ele queria o apoio dos judeus, nós vemos então que o apóstolo Paulo apela para César. Nós vimos que esse era um procedimento de tribunal forense, né, um recurso para subir a uma instância superior, e acima de Festo, né, o comandante, tem César para julgar. E nós vimos que depois que o rei Agripa conversou com o apóstolo Paulo, ele volta a dialogar com Festo e ele conclui: se Paulo não tivesse apelado, ele bem poderia ter sido solto, né, mas a providência de Deus coube que Paulo permanecesse preso. E nós temos visto que a providência de Deus, diante de tudo isso, até mesmo o sofrimento, é utilizado como ferramenta para que o apóstolo Paulo seja testemunha de Jesus Cristo em Roma. E nós já temos visto que ele pregou o evangelho ao rei Agripa, e nós vamos ver que ele vai continuar expondo o evangelho perante os homens que vão passar pelo caminho dele, como ele tem feito durante todo o seu ministério, desde aquele encontro com Cristo a caminho de Damasco, onde o apóstolo Paulo, de perseguidor, passa a ser instrumento de Deus para a pregação do evangelho. Amém? Então vamos hoje adentrar propriamente no texto de Atos, capítulo 27, nós vamos ler e, pela graça do Senhor, expor verso a verso do que está escrito na palavra dele. Leamos, irmãos. Quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial. Embarcando um navio adramitino que estava de partida para costear a Ásia, fizemos-nos ao mar, indo conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica, e no dia seguinte chegamos a Sidom, e Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência. Partindo dali, navegamos sobre a proteção de Chipre, por serem contrários os ventos, e tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Achando ali o centurião um navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália, nele nos fez embarcar. Navegamos vagarosamente muitos dias, e tendo chegado com dificuldade de fronte de Quinido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos sobre a proteção de Creta, na altura de Salmona. Costeando-a penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazeia. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia de jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo um porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se poderiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixar levar. Passamos sob a proteção de uma ilhota chamada Calda, a custo conseguimos recolher o bote. E levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio, e temendo que dessem na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio, e ao terceiro dia nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caiu sobre nós grande tempestade, dissipou-se ao final toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta,
para evitais dano e perda. Mas, já agora, vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo porque me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra. E lançando o prumo, acharam 20 braços. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braços. E receosos de que fossem atirados contra lugares rochosos, lançaram na polpa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Procurando os marinheiros fugir do navio e tendo arriado o bote no mar, a pretexto que estavam para largar âncoras da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que, esperando, estáis sem comer, nada tendo provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isso, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de o partir, começou a comer. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Estávamos no navio 276 pessoas ao todo. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada onde havia praia. Então consultaram entre si se não podiam encalhar ali o navio. Levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme, e alçando a vela da proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, um lugar onde 2 correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel, mas a polpa se abria pela violência do mar. O parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles, nadando, fugisse. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de o fazer, e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem, uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Até aqui, irmãos. Nós vamos então, pela graça de Deus, nos ater a esse capítulo 27, onde nós vimos aqui uma testemunha ocular. Apesar do texto, já no primeiro verso, o autor do livro, Lucas, em várias partes, ele não costuma se colocar o seu nome no texto bíblico, mas nós sabemos que ele está inserido naquele contexto, em certos textos, porque ele utiliza a primeira pessoa do plural, ele se coloca como parte daqueles eventos. E hoje é uma estrutura assim. Nós vemos que no início do verso, ele começa: quando foi decidido que navegássemos. Ele está se incluindo. Então, quem são as pessoas que estão acompanhando Paulo? Lembrando que o apóstolo Paulo ele está preso ainda no palácio de Herodes, onde ele foi sentenciado, não sentenciado, ele está aguardando ser julgado por César. E lá ele, depois de apresentar o recurso, ele deveria ser direcionado a Roma, ou seja, a Itália. Então nós vamos ver no começo do capítulo 27, nesses versos, qual foi o trajeto tomado pelo centurião chamado Júlio para levar o apóstolo Paulo até César, até Roma, Itália, que o texto vai dizer. Alguns comentaristas vão dizer que poderia ter sido tomado por terra grande parte desse percurso. Provavelmente o centurião Júlio ele preferiu adotar a navegação, o mar, para evitar que o apóstolo Paulo fosse preso ou para se evitar de algum tipo de cilada por parte dos judeus que já estavam perseguindo o apóstolo Paulo, esperando um momento adequado para o matar. Então, bem provável que Júlio decidiu
pela navegação, optou pelo mar para evitar esse problema. E o apóstolo Paulo, nós temos visto isso, que o apóstolo Paulo ele recebia visita enquanto estava preso. Nós vimos, por exemplo, que o sobrinho dele, que foi um instrumento utilizado por Deus para o livrar da mão dos judeus, o visitava. Então, provavelmente, Lucas, e nós vamos ver aqui também Aristarco, que o texto vai nos falar no verso 2, são as duas pessoas que estavam acompanhando o apóstolo Paulo em sua prisão. O texto, apesar de não falar, nós podemos presumir, por eles não serem prisioneiros, que eles pagaram, Lucas e Aristarco pagaram a sua passagem para poder entrar no navio e acompanhar o apóstolo Paulo durante tudo isso. E o primeiro verso ele vai falar a respeito de uma pessoa, um centurião romano chamado Júlio. Aqui vai falar que o Júlio, esse centurião, ele era da corte imperial ou do regimento imperial. O que significa isso? Significa que ele era um dos homens, centurião é um oficial, acima dos soldados, que ele era um dos homens que fazia parte daquele regimento de César. Ele trabalhava no regimento mais próximo ao imperador César, por isso é que ele fazia parte do regimento imperial. Então, provavelmente o ofício dele ali era de pegar os presos que tinham apelado para César e levá-los até então Roma para ser lá ouvidos e julgados. Então nós temos aqui Júlio, o centurião da corte imperial. E agora nós vamos ver aqui todo o desenrolar, e aqui nós vamos ouvir muito sobre geografia, pontos geográficos, que o Lucas vai usar muito, e nós conseguimos ver como o Lucas é uma testemunha ocular e uma testemunha detalhista. Se nós formos ater ao texto e realmente nos deixar emergir ao que está escrito aqui, nós conseguimos sofrer com eles essas tempestades, isso tudo que eles estão suportando nessa grande navegação. Nós vemos que eles começam a sofrer oposições do mar, do clima e tudo mais, já no início da viagem. Nós vemos no verso 2 que o Lucas vai dizer então que eles embarcaram no primeiro navio, que não era o navio alexandrino, que é esse navio que nós vimos no texto que vai naufragar, mas um navio adramitino, da cidade de Adramítia. E nós vimos que eles foram embarcados lá com o propósito de seguir costeando a Ásia pelo mar. Costeando a Ásia, irmãos, sempre que não tiver esse texto, essa palavra aqui, vocês imaginarem o mar, a parte costeira do mar, não o mar aberto, mas seguindo de maneira que seria uma parte mais segura da navegação, de maneira mais tranquila. Nós vimos então que eles navegavam, fizeram ao mar, indo com ele Aristarco, que nós já mencionamos aqui. E no dia seguinte dessa navegação, no verso 3, eles chegaram então a Sidom. E aqui Lucas coloca uma questão, uma informação importante a respeito de Júlio, esse centurião romano, porque ele vai dizer que Júlio tratou Paulo com humanidade, ou seja, com gentileza. Nós vemos aqui que o apóstolo Paulo, provavelmente o texto não nos narra, mas o centurião, ele de alguma forma ele tomou conhecimento do caso de Paulo. Foi narrado a ele que, assim como o rei Agripa reconheceu isso, assim como o comandante já tinha identificado isso, que ele não era um criminoso comum, que ele não tinha quebrado a lei romana, que ele não tinha quebrado nem sequer a lei de Deus, mas por causa de um instrumento ou por causa de política entre os romanos e os judeus, ele teve que apelar a César. E nós vemos aqui que ele foi tratado com humanidade, de tal modo que o Júlio, o centurião, permitiu que Paulo, quando eles pararam na cidade de Sidom, fosse encontrar com amigos. Ele permitiu-lhe ver os amigos e obter assistência. Paulo não está sendo tratado como um criminoso pelo centurião. Se ele estivesse sendo tratado como um criminoso, jamais, ao parar em um porto, um centurião romano, aquele que paga com a sua própria vida caso haja fuga, iria permitir que Paulo se encontrasse com amigos para obter assistência. Então Paulo, o texto não nos fala quem são esses amigos, mas provavelmente são irmãos da igreja que já estava estabelecida em Sidom, que então levam mantimentos, levam alimentos, talvez vestimentas, para que o apóstolo Paulo tivesse suprido para enfrentar a navegação. Hoje, quando nós imaginamos a navegação, já é algo ruim, enfrentar o próprio mar.
a questão do enjoo e tudo mais. Agora imagina há 2000 anos atrás, como era hostil navegar pelo mar. Nós vemos relatos, por exemplo, não tão longe, né? 500 anos, as grandes navegações, como várias pessoas morriam contaminadas por anemia, alimentação inadequada no mar, né? O próprio naufrágio. Então nós vamos enfrentar aqui esses irmãos que estão acompanhando o apóstolo Paulo, ou seja, Lucas e Aristarcos, são irmãos que estão fiéis ao ministério da palavra. São homens que entenderam o trabalho do apóstolo Paulo no anúncio do Evangelho e estão ali à disposição, ofertando o que eles podem para que Paulo seja suprido nas suas necessidades. Isso é importante nós destacarmos no texto, né? Esses dois homens que vão enfrentar o que vão enfrentar aqui, mas eles não estão presos, eles não foram obrigados, mas voluntariamente eles obtiveram as suas passagens e subiram no barco com Paulo para enfrentar um futuro incerto até chegar na Itália, em Roma. E nós vimos então que eles, partindo agora de Sidom, no verso 4, eles navegam. Aqui quando fala sobre a proteção de Chipre, no desenrolar do texto nós vamos ver sobre a proteção de Chipre, sobre a proteção de Creta. Imagine, irmãos, o navio está navegando. Quando ele fala sobre a proteção, imaginemos que esse navio ele não está em mar aberto. Ele está buscando a costa, ele está o mais próximo da costa possível. Então quando ele fala da proteção, é porque ele está utilizando essa ilha ou esses lugares como barreira do vento. Eles estão navegando próximo a esses lugares. Quando ele fala sobre a proteção de Chipre, o local, né, ele está servindo de barreira para quebrar a força do vento. Então eles estão, de certa forma, ainda protegidos durante esse início da navegação. Então no verso 3 nós vemos que verso 4, eles partiram sobre a proteção de Chipre, mas os ventos já eram contrários. Aqui nós já vemos que a navegação não começa de maneira positiva a ajudá-los. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Nesse local, né, é onde o centurião ele acha por bem descer, desembarcar naquele local e então embarcar em um novo navio, um navio de Alexandria que estava de partida para a Itália. Então, ao invés de ir costeando os locais, né, embarcando e desembarcando, e às vezes pegando por terra, ele acha por bem descer naquele local e embarcar nesse navio de Alexandria. Esse navio era um navio cargueiro, né, era um navio que estava levando cargas para a Itália. Nós vamos ver adiante que uma das cargas era o trigo. Então, provavelmente era um navio grande. Nós vimos que tem mais de 270 pessoas embarcadas lá, que o texto vai nos dar, e mais as cargas. Então, o centurião julgou por bem adentrar nesse navio. Esse navio não era um navio romano, era um navio alexandrino. Alexandria, lembra que nós fomos expostos lembra de Apolo, né, de Alexandria, que Alexandria pertence à África, né, continente africano, Egito. Então, é uma cidade do Egito. Então, esse navio é de lá, porém está atracado nessa cidade. E eles embarcam, então, rumo à Itália. E verso 7 fala que navegando vagarosamente muitos dias, o tempo está passando, o vento é contrário, a viagem não está rendendo muito. Tendo chegado com dificuldade de fronte de Quinido, um local, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos agora sob a proteção de Creta. Novamente, vento contrário, agora eles estão sob a proteção de Creta, quebrando o vento, que já é contrário, na altura de Salmona. Costeando, olha a palavra, penosamente, vagarosamente, com dificuldade, penosamente. Advérbios que demonstram a dificuldade dessa navegação. Diversos dias estão passando, eles não estão vendo as milhas sendo alcançadas. Eles já estão prevendo que a viagem será demorada até chegar no destino final, que é a Itália. E vagarosamente, penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. E no verso 9, depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, mais um adjetivo, perigosa, e já passando o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo. Irmãos, como o texto do Lucas registra aqui, o tempo do dia do jejum, ele está querendo nos situar no tempo. O dia do jejum, ou o dia do perdão, ou o dia da expiação,
era um dia dado por Deus em Levítico ao povo judeu, que estava relacionado com a expiação do pecado deles. E isso, trazendo para o nosso calendário, é algo próximo ali a final de setembro e início de outubro. Então, o propósito de Lucas, ao registrar que já estava terminando, finando o dia do jejum, o dia da expiação, o dia do perdão, é que a viagem está ocorrendo entre setembro e outubro do ano. E quando nós estudamos mais um pouco a fundo esse texto, esse período para a navegação era um período hostil. Os judeus que não eram muito voltados para o mar, eles não aconselhavam viajar entre o final ali do dia do jejum, entre setembro e outubro, até o dia de março, porque era considerado uma navegação perigosa. Isso por parte dos judeus. Mas nós estamos vendo que quem está de frente da viagem são romanos, gentios, que não seguiam isso. E o apóstolo Paulo, então, um homem que já experiente, nós vemos, ele vai falar em 2 Coríntios, que ele já sofreu 3 naufrágios. Ele diz então: senhores, vejo que a viagem será trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. O apóstolo Paulo está advertindo, ele está prevendo que aquela viagem não vai ser legal. Pelo apóstolo Paulo, seria necessário ainda ficar naquela cidade de Laséia, ficar atracado em bons portos. Por mais que está chegando o período do inverno, que nós vamos ver nos versos posteriores que o inverno estava chegando, isso pesou na decisão do centurião, que ouviu o piloto e os marinheiros, porque eles falaram que ali não era um lugar próprio para invernar, ou seja, próprio para suportar o inverno. Mas o apóstolo Paulo, pela experiência dele na navegação, ele já previa que aquilo ali não iria acabar bem. Aquele prosseguimento não seria cauteloso, diligente em prosseguir. Nós vemos então que ele não é ouvido na sua demonstração, mas o centurião ele dá crédito ao piloto e ao mestre do navio. E aí nós continuamos a seguir. O verso 12 fala que ali não era um lugar próprio para invernar. A maioria deles então decidiu que partisse dali para ver se podiam chegar. E nós vemos então que eles ficaram esperando ali o momento certo de levantar a âncora e continuar a viagem. E no verso 13 vai falar que quando soprou brandamente o vento, eles optaram então em levantar as âncoras e prosseguirem com a viagem. Eles fizeram uma leitura de que agora o vento era favorável, então vamos seguir a navegação. Porém, nós vamos ver que isso não se deu assim, porque logo depois deles partirem, eles vão enfrentar uma grande tempestade. E nós vamos ver que saindo da ilha de Creta, vem um grande tufão, verso 14. Um grande tufão vindo da ilha de Creta, ou seja, um vento forte, um tornado que estava varrendo Creta, saindo da ilha de Creta. Ele alcança o navio, um cargueiro enorme, com mais de 200 pessoas a bordo, levando alimentos para a Itália. E esse navio, ele é então arrastado com violência, verso 15, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Não havia mais o que fazer aqui. Os marinheiros e essas 200 e poucas pessoas não podiam fazer frente a esse tufão. Esse tufão Euroaquilão, a tradução dele do grego, significa o Nordeste. Nós que somos aqui da região litorânea, é como se, quando a gente fala que bateu o Sudoeste, quando fala que o vento está muito forte, bateu no Sudoeste. É mais ou menos a expressão da navegação na época deles, mas lá é o Nordeste, é um vento contrário, um vento que não é um vento comum no rumo daquela viagem que bateu o vinho desse tornado. E nós vamos ver que aqui a viagem que já estava penosa, que já estava cheia de dificuldade, ela fica ainda pior depois que eles encontram com esse tufão Euroaquilão. E passando eles sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo eles conseguiram recolher o bote. Recolher o bote era a prática na navegação, o bote ir ao mar. O bote ia acompanhando ao mar.
mas por causa disso eles recolheram um bote, com certeza para evitar um dano também a esse bote por causa da tempestade. Eles recolheram e, levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio, temendo que dessem a Sirte. E no verso 18 vem: açoitados severamente pela tormenta. Olha o nome que Lucas está dando a essa tempestade: tormenta. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. Lançamos ao mar a armação do navio. O navio sofreu danos. Ele foi deteriorado por causa do forte impacto causado por aquele tufão. De tal modo que eles já estavam jogando, lançando ao mar, porque eram coisas inúteis que tinham ficado no navio, que já não serviam da utilidade para a navegação. Então eles estavam lançando ao mar esses instrumentos, essa armação do navio. E não aparecendo havia há alguns dias se passaram, nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, sem sol, sem estrela, e ainda grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. E aqui nós vemos que depois de enfrentar toda essa viagem que está sendo penosa, enfrentar esse tufão e ainda ficar à deriva, a mar aberto, sem o sol e sem as estrelas, leia-se, irmãos, eles não tinham bússola, eles estavam perdidos no mar. A navegação daquela época não era guiada com a tecnologia que nós temos hoje, como o GPS, por exemplo. Eles não tinham bússola como nós temos hoje, por exemplo. Como eles navegavam, esses homens, há 2000 anos atrás? Eles navegavam pelas estrelas, pelo sol. E quando eles olham para o céu e veem que o sol está escondido por uma nuvem espessa e as estrelas já não podem mais ser vistas, e eles estão derivando a mar aberto, eles perdem então toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo pondo-se de pé. E aqui nós vamos ver uma palavra de esperança trazida pelo apóstolo Paulo. Cerca de 200 e poucas pessoas estavam à deriva, esperando somente o momento da morte. Mas o apóstolo Paulo, um homem de Deus, o instrumento de Deus, no verso 21 fala que ele se pondo de pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar esse dano. Paulo está cobrando deles porque ele não foi ouvido. É o famoso eu disse, eu te avisei, né, que nós usamos quando nós aconselhamos alguém e as pessoas não seguem o conselho. Eu te avisei. Aí, olha o que aconteceu. Mas já agora, no verso 22, vos aconselho bom ânimo. Esses homens estão desanimados, eles estão sem esperança. Bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá dentre vós, mas somente um navio. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quanto navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo com que me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Nós temos visto o apóstolo Paulo em Atos. Ele é seguro do Deus que ele serve. Ele tem visto quando Deus lança o seu verbo, quando ele fala, aquilo se cumpre. E ao receber um anjo, naquele momento de desânimo, um anjo de Deus, um mensageiro de Deus, trazendo essa palavra de tem bom ânimo, como Jesus Cristo falou com Paulo, coragem, porque te importa que você seja minha testemunha em Roma. Aqui agora o anjo do Senhor, o mensageiro do Senhor, está também levando um ânimo, está levando uma palavra, um imperativo para o apóstolo Paulo: não temas, não tenha medo. Novamente, ele terá de se comparecer perante a César. Se o Senhor Jesus Cristo anunciou nos capítulos anteriores que o apóstolo Paulo seria testemunha dele em Roma, não seria uma tempestade que iria alterar esse plano.
nós vimos que os desígnios de Deus não podem ser alterados. Aquilo que o Senhor fala se cumpre, porque Ele não é filho do homem para mentir. E Ele não se arrepende, Ele não volta atrás daquilo que Ele fala. Isso é próprio do homem que é mutável, que muda a sua disposição, que não cumpre a sua palavra. Mas Deus não, uma vez dito, se cumprirá. E o apóstolo então anuncia essa predição. Ele está dizendo aos homens: tende bom ânimo, não fiquem sem esperança. Irmãos, os ouvintes do apóstolo Paulo aqui são homens que não são servos de Deus, são gentios, são ímpios. O apóstolo Paulo está se utilizando de uma tempestade, de um momento de sofrimento, para anunciar o Deus a quem ele serve. Ele fala de quem eu sou, a noção de posse. Ele pertence a esse Deus, ele é posse desse Deus, e a quem eu sirvo, ele é servo desse Deus. Uma noção de escravo, ele é posse, ele é escravo de Deus. Ele anuncia então essas palavras de esperança. Mas ele fala que assim como o Senhor irá salvá-los, todos eles serão salvos, porém o navio se perderá. E eles darão em uma ilha. Leia-se, eles serão náufragos e irão para uma ilha. Nós veremos no próximo domingo que é a ilha de Malta, a exposição a respeito da ilha de Malta. Essa é a ilha que o Senhor está predizendo ao apóstolo Paulo. E aqui continua a narrativa. Quando chegou a 14ª noite, 14 noites, sendo nós batidos de um lado para o outro no mar Adriático, estão à deriva ainda no mar aberto, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra firme. E lançando o prumo, irmãos, é um instrumento utilizado na navegação para medir a profundidade do mar. No primeiro momento eles lançam o prumo e ele dá 20 braças. Logo depois, 15 braços. O que isso está querendo dizer? Eles estão chegando próximo à terra firme. Eles estão caminhando rumo a um lugar mais raso. Antes estava dando 20 braços, agora está dando 15 braços. E assim sucessivamente. E o que acontece? Os marinheiros ficam o quê? Receosos. Porque eles estão vendo que está próximo da terra firme. E o que isso significa? Significa que o navio pode... Eles estão sem luz. Tá, irmãos? É noite. Não tem sol e não tem estrela. Certo? Eles estão no escuro navegando. Eles não estão vendo nada. Eles estão apenas lançando o prumo e medindo o mar. Então nós conseguimos entender nesse ambiente, ao imaginar essa navegação, o contexto que ela se dá, o porquê esses homens ficam receosos e começam a ter conduta de desespero diante disso. Porque ao medir com o prumo que estão caminhando para o raso, eles começaram a correr risco de encalhar em blocos de areia ou de colidir com rochas. E nós vemos aqui no texto que esses marinheiros desesperados, numa atitude de desespero, eles vão até a proa, a parte da frente do navio, proa. Eles então, sobre o argumento de lançar as âncoras, âncora aqui, não pode ser tanto a âncora que bate na terra, como âncoras que ficam boiando para desacelerar o navio. Provavelmente aqui eram as âncoras para desacelerar o navio. São 4, 2 à frente, 2 atrás, boiando para o navio perder velocidade. Eles, sob o pretexto de lançar as âncoras, eles fazem o quê? Eles lançam um bote que tinham sido recolhido, que nós vimos aqui, de novo ao mar. E o apóstolo Paulo então admoesta o centurião. Veja que o apóstolo Paulo, que antes não tinha sido ouvido, agora ele está sendo praticamente o mestre da embarcação, porque ele está falando até mesmo para o centurião o que tem que ser feito, um oficial romano. Nós vemos isso no verso 30. Procurando os marinheiros fugir do navio e tendo arriado o bote no mar, a pretexto que estavam para largar âncoras da proa da frente do navio, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Aqui nós enfrentamos aquela grande doutrina da soberania de Deus, mas também da responsabilidade humana. Deus falou que iria salvar todos os homens.
isso vai se cumprir. Mas o apóstolo Paulo não ignora a respeito da responsabilidade. Essas doutrinas tão difíceis de entender, mas que são bíblicas. O Deus que decreta, o seu decreto é imutável e ele irá acontecer, ele não desconsidera as atitudes humanas. E o apóstolo Paulo, humanamente falando, diz para o centurião que esses homens, se eles não permanecerem a bordo, provavelmente que o piloto e o comandante, o mestre do navio também estavam já seguindo no bote para abandonar o navio e deixar o navio seguir para colidir em alguma rocha e ele se safar. Ele então admoesta que isso não pode ser feito, porque senão vós mesmos não poderíeis salvar-vos, ou seja, nem mesmo os romanos. Então o que os soldados fazem? Eles cortam, eles tomam uma atitude drástica. Ao invés de fazer esses homens pararem, eles preferem cortar os cabos do bote e os deixaram afastar, ou seja, eles perderam o bote. Enquanto amanhecia, agora sim a luz do sol está surgindo, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que esperamos estar sem comer, nada tendo provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disso depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Todos que estão embarcados não perderá sequer um fio de cabelo. O Senhor não somente irá salvá-los, mas também irá preservar a integridade física deles. De todos, esse é um Deus misericordioso. Porque nessa embarcação apenas 3 servos deles estão lá. Somente o apóstolo Paulo e Lucas que ali estavam. Ou seja, de 200 e poucos, somente 3 eram servos de Deus Altíssimo. Mas o Senhor, na sua misericórdia, não poupa somente os 3, mas todos que estavam naquela embarcação. Todos eles são poupados, como ele disse a Paulo: eu darei eles. Paulo pediu pela vida deles e o Senhor atendeu essa oração. Nós vimos então que eles estavam já há dias sem comer. E no verso 35, tendo dito isto, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de o partir, começou a comer. Aqui é um texto que nós temos que ter cuidado para não passar por ele e achar que aqui é a Santa Ceia do Senhor. Certo? Quando eu passei no primeiro momento, o primeiro que veio na minha cabeça: eles estão ceando no navio. Mas não é a Santa Ceia do Senhor. Primeiro que falta o segundo elemento, que é o vinho, né? Só tem um pão. Segundo que, se nós formos a 1 Coríntios, capítulo 11, nós vamos verificar que Paulo fala a respeito do contexto onde se dá a Santa Ceia. Nós vamos ver que a Santa Ceia se dá num momento litúrgico, num momento cultico. Lembra que os irmãos, Paulo está escrevendo para os coríntios, falando que eles não estavam sendo diligentes a respeito da Santa Ceia, que tinham alguns que chegavam mais cedo e iriam para a mesa do Senhor com o fim de se alimentar, e tinham outros que chegavam a se embriagar com vinho. O apóstolo Paulo, ali nesse contexto, está explicando como se deve dar a Santa Ceia do Senhor. E aqueles elementos colocados ali, o pão, o vinho, em comunhão com os irmãos, no momento cultico, esses elementos eles não estão aqui nesse texto. O apóstolo Paulo apenas está dando graças a Deus. Isso é um costume judeu, é um costume nosso agradecer ao Senhor antes de se alimentar. Nós rendemos graças a Ele pelo alimento que Ele concede a nós na sua provisão, colocando o nosso prato em nossa mesa, prato de comida. Paulo dando graças, ele se alimenta então, e isso serve de exemplo. E todos então cobraram ânimo e se puseram também a comer. Estavam no navio 276 pessoas, todos refeitos com a comida, ou seja, recuperados. Quando amanheceu, não reconheceram a terra. Nós vamos prosseguindo e vemos então que durante essa deriva ao mar do navio, eles encontram então com 2 correntes opostas entre si, que fazem travar o barco. A proa, a parte da frente, ela fica fixa, enquanto a polpa, a parte traseira, ela é violentada por meio da força do mar. Então ela começa a quebrar o navio.
E nós vimos que nesse contexto, os soldados, então, com medo de que os prisioneiros fugissem, lembrando, irmãos, os soldados, o centurião, pagavam com as suas vidas, caso algum prisioneiro fugisse. Nós vimos isso, por exemplo, quando o apóstolo Paulo liberta da prisão com Silas, onde o centurião já ia correndo, onde o carcereiro já ia correndo para se matar. Mas ele é livrado naquele contexto. E aqui, a providência divina, um ímpio, um gentil, um romano chamado Júlio, que é um centurião, ele dá ordens para que os homens não fizessem aquilo, porque ele queria salvar Paulo. Ele tratou Paulo com dignidade, um homem desconhecido para ele até então, e correndo risco com a sua própria vida, ele proíbe que os seus soldados matassem os prisioneiros, porque ele temia que Paulo morresse também. Nós vimos então que o apóstolo Paulo é livrado nesse momento, o navio é destruído, porém todos são salvos pela graça de Deus. Nós vimos que navegação tormentosa foi essa que eles enfrentaram. Tudo isso por causa do Evangelho de Cristo. Esse é o objetivo de Paulo estar enfrentando o que está enfrentando. Está preso há mais de 2 anos, está enfrentando uma navegação tortuosa, tormentosa, cheia de dificuldades, há mais de 14 dias à deriva, enfrentando tempestades, mar aberto. Por isso que o apóstolo Paulo fala em Filipenses que ele já está experimentado em tudo. Ele sabe viver em abundância, ele sabe viver em escassez, ele sabe viver em necessidade. Ele conclui que tudo ele pode naquele que o fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. É um homem que não tem medo das dificuldades. É um homem que sabe a quem ele serve. Nós vimos isso hoje. Nós vamos agora fazer algumas aplicações. Nós fomos expostos ao próprio texto bíblico. E agora, o que nós podemos extrair desse texto bíblico para nós, hoje, aqui no século 21? 2 aplicações, irmãos. A primeira aplicação é que nossos irmãos em Cristo são manifestação da graça de Deus. Nós vimos que Lucas e Aristarco não estavam presos com o apóstolo Paulo, não no sentido real de condenação, mas por causa do vínculo, do elo dessa irmandade, com o trabalho apostólico, a pregação do Evangelho. Eles optaram em seguir o apóstolo Paulo, enfrentando tudo isso que nós vimos hoje. Lucas e Aristarco estavam com o apóstolo Paulo durante todo esse momento de tormenta. Eles foram instrumentos de Deus acompanhando o apóstolo Paulo. E nós vimos que outros foram também com o apóstolo Paulo preso, levando mantimentos, levando coisas para o apóstolo Paulo, vestimentas e tudo mais. Por meio das Sagradas Escrituras, nós temos um conhecimento a respeito do nosso Deus que é triuno. O nosso Deus ele é o Pai, Ele é o Filho e Ele é o Espírito Santo. 3 pessoas, um só Deus. E quando nós olhamos o ser de Deus, a Trindade, que existe que subsiste desde a eternidade, não há início nem fim para esse Deus, nós vemos que a Trindade ela se relacionava de maneira plena, em pleno amor, em plena harmonia entre si. Essas 3 pessoas se relacionavam a esse Deus, não careciam de nada, não careciam de ninguém, mas eles resolvem criar, e eles criam a nossa realidade, eles nos criam. E esse Deus que é amor, que é bondade, que tem um relacionamento pleno entre si, ele comunica isso aos homens. Nós vemos em Gênesis, quando o Adão é criado, nós vemos isso já na criação. Os animais são criados em espécies, em pares, eles não são criados sozinhos.
E nós vemos que quando Adão é criado, o Senhor olha para Adão e diz que não é bom que um homem fique só. Ali no contexto direto, o Senhor está lidando com a questão da auxiliadora idônea, uma esposa. Mas no contexto mais amplo, nós somos chamados a viver em comunidade. Nós vemos isso porque Deus lida sempre em comunidade. Ele fala do povo, ele fala da família. E como às vezes nós negligenciamos essas pessoas que o Senhor coloca do nosso lado, ou às vezes nós não somos ou não buscamos ser instrumentos da graça desse Deus na vida do nosso próximo. O Senhor Jesus Cristo, quando interpelado a respeito da lei, ele fala que o resumo da lei é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. E ele complementa: o segundo igual mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse chamado para nos relacionarmos com Deus, o Deus que nos criou para relacionarmos com Ele, assim como eles se relacionam entre si, a Trindade, mas também o Deus que nos chama a amar o próximo, a nos relacionarmos com o próximo. Mas nós vimos que o pecado corrompeu isso. O pecado corrompeu o nosso relacionamento com Deus. E o pecado nos corrompeu também a respeito do nosso próximo. É por isso que em Efésios, capítulo 2, verso 15, quando Paulo está escrevendo a respeito dos dois povos, a respeito do povo de Deus e a respeito dos gentios, ele fala o que a obra redentora do Senhor Jesus Cristo faz e o poder da regeneração que age em nós. Ele diz que Deus aboliu a separação, a inimizade na sua carne, a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois, ou seja, para que de gentio e de judeus, criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliassem ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz. Jesus Cristo, por meio da sua obra redentora, ele evangelizou paz. Paz com Deus e paz para com o próximo. Esse é o poder do Evangelho. O Senhor, o Evangelho, a obra do Senhor Jesus Cristo, ele nos reconcilia com Deus, ele nos reconcilia com o nosso próximo. Por isso que nós, como regenerados, ou seja, agora servos do Altíssimo, nós somos sujeitos aos mandamentos do Senhor, porque o mandamento dele é bom, é justo e é santo. É por isso que o Senhor nos chama a amar o nosso próximo. E quando ele é questionado sobre quem é o meu próximo, ele diz que o próximo do judeu é o samaritano. Ou seja, aquele que fazia parte de um povo que os judeus odiavam. Esse é o próximo. O Senhor, ele nos reconcilia com o próximo, nos reconcilia com Deus na sua obra redentora. Então que nós possamos ter isso em mente. Como nossos irmãos são preciosos na nossa comunhão. Como é bom isso. Como isso faz parte da família que Deus criou. Como nós fomos adotados e fazemos agora parte da família de Deus por causa desse sangue derramado em nosso favor. O elo que nos liga não é um elo terreno, é um elo transcendente, é um elo espiritual, é o sangue de Cristo que nos une. É um elo mais forte do que qualquer consanguinidade. E o segundo ponto é: Deus é o nosso porto seguro. Deus é o nosso porto seguro. Nós vimos que a viagem foi sofrida e perigosa rumo à Itália, de tal modo que os tripulantes já haviam perdido a esperança de salvamento e de sobreviver àquela tempestade. E isso nos faz lembrar de uma outra tempestade, que foi aquela que Jesus enfrentou em Marcos capítulo 4, verso 37 ao 41. O texto diz que levantou-se grande temporal de vento e as grandes ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. E eles o despertaram e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhes disse:
Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Nesse relato nós vemos o próprio Jesus, o próprio Deus homem, dormindo tranquilamente durante uma tempestade. Ele não precisava temer, ele era Deus. Depois de ser acordado, ele ainda chama a atenção dos discípulos pelo desespero e diz que eles não tinham a fé suficiente. Faltou-lhes fé, porque o mestre deles estava embarcado e eles temeram perder a vida naquela tempestade. Nós vimos que naquele momento Cristo foi o porto seguro daqueles discípulos, porque ele, sendo Deus, sendo Criador, ele falou para o mar e para o vento se aquietar. Naquele mesmo momento a tempestade passou. E nós vimos hoje isso também com o apóstolo Paulo. Como Deus foi o porto seguro, foi um ânimo para aquelas pessoas que já tinham perdido a esperança de salvamento, a deriva em mar aberto. E metaforicamente, na nossa vida não é muito diferente. Se nós imaginarmos a nossa vida como um barco navegando, muitas das vezes nós, pela graça de Deus, passamos costeando alguma ilha, na segurança, na tranquilidade, mas em outras vezes nós enfrentamos grandes tempestades. Nosso barco, então, com violência, ele é jogado em mar aberto. Nós enfrentamos então o sofrimento, enfrentamos angústias, enfrentamos momentos de desesperança como esses homens enfrentaram diante do sofrimento. Às vezes até mesmo de questionar a nossa fé. Mas o Senhor Jesus, o nosso Deus, Ele é o nosso porto seguro. É a Ele que nós devemos nos recorrer diante da tempestade. Muitas vezes nós somos como esses discípulos que Jesus falou. Nossa fé é pequena. Nós vivemos a vida cristã, mas nós não confiamos realmente quando nós enfrentamos um sofrimento, uma doença ou uma situação que foge do nosso controle, que esse Deus ele é capaz de nos livrar com a sua destra. Que esse Deus traz mansidão e tranquilidade ao nosso coração. O salmista, no Salmo 46, a respeito desse Deus, ele escreveu: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará, Deus a ajudará, já ao romper da manhã. Os gentios se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplar as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, tem os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor é o nosso porto seguro, irmãos. No momento das dificuldades, no momento do sofrimento, no momento onde seus planos não estão dando certo, confia no seu Deus. Nós vimos isso na oração dominical. Pai nosso, Ele é o nosso Pai. Ele está sempre a nos ouvir, próximo de nós, nos dando as boas dádivas, como um bom Pai que Ele é. Amém? Oremos ao Senhor. Obrigado, Deus, obrigado, Senhor, por esse momento onde nós possamos refletir, Deus, a respeito da Tua palavra, Deus, a respeito dessa navegação onde o apóstolo Paulo, junto com seus servos Lucas e Aristarco, Deus, enfrentaram grandes tormentos, Deus, tempestades, ó Deus, mas como o Senhor misericordioso que é, os livrou, não somente eles, mas todos os 276 tripulantes, Deus. Muito obrigado, porque a nossa vida, muitas vezes, nós enfrentamos tempestades assim, Deus, sofrimentos, Pai, desajustes, mas o Senhor, Deus, não nos deixa só. O Senhor comunica, por meio do Teu Santo Espírito, aquela paz
que excede todo entendimento, aquela paz que somente os crentes podem experimentar, Deus. Não é a paz dessa terra, Pai, não é a paz que nenhum homem pode dar, ou com dinheiro, ou com qualquer instrumento, Senhor, possa conceder, mas é a paz que o Teu Espírito fornece no âmago do nosso ser, Deus, e nos coloca de pé, nos traz ânimo, como o Senhor trouxe a essa tripulação, Deus. Que nós possamos, ó Deus, diante do sofrimento, ó Deus, nos conformarmos à Tua vontade, Deus. Que nós possamos confiar em Ti, Deus, e ter fé em Ti, que todo sofrimento, toda angústia, como o apóstolo Pedro diz, serve para nos fazer perseverar, estar provando a nossa fé. Assim como o ouro é exposto ao fogo, Senhor, a nossa fé muitas vezes é provada para ser aperfeiçoada. É assim que o Senhor lida com os seus servos, Deus. Que nós possamos também, Deus, olhar para os nossos irmãos, Senhor, sempre com amor, Deus, com mansidão, Senhor, sabendo o quão importantes eles são para a nossa caminhada, Deus, até os céus, Senhor. Que nós possamos também ser inteligentes, Pai, com eles, Deus. Que nós possamos servi-los, assim. Nós possamos demonstrar a Tua graça e o Teu amor também para com eles durante essa caminhada cristã. Muito obrigado, Senhor, pela Tua santa palavra, Deus. Muito obrigado, Senhor, possa, por meio do Teu Santo Espírito, fazermos, Senhor, guardar a Tua palavra e meditar nela durante a semana, Deus, para que nós não venhamos a temer o dia mau, Senhor. Muito obrigado, Deus. Amém, Senhor. Amém, meus irmãos. Foi lido aqui no final, Salmo 46, verso 10 a verso 11. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vamos louvar ao Deus de Jacó, que é o nosso refúgio. Guarda, meu Deus, pois em Ti eu me abrigo, minha alma
Pai, muito obrigado, Senhor, por esse culto, Pai, que tivemos o privilégio, Deus, de louvarmos a Ti, Deus, de confessarmos os nossos pecados, sabendo, Deus, que Tu és o Deus livre e misericórdia, que nos perdoa, Deus, que nos limpa as nossas chagas, Deus, que nos purifica, Deus, até que nós fiquemos, Deus, mais alvos que a neve, Senhor. Depois, Deus, nós tivemos a honra, Deus, de agradecermos a Ti, Deus, louvar a Ti, Deus, com os nossos dízimos e ofertas, Deus, com o nosso fôlego de vida, Deus, e por último, Deus, nós fomos expostos à Tua palavra, Senhor, e fomos mais ainda alimentados, Deus. Senhor, quem, Deus, nessa noite está passando pela tempestade, Deus, que tenha sido, Deus, confortável, Deus, sabendo que Tu és, Deus, o refúgio, Deus, Tu és o porto seguro, Pai. E nós, e todos nós que aqui estamos, Deus, possamos, Deus, confiar sempre em Ti, Deus. E aqueles que ainda, Deus, estão, como o irmão Vinícius disse, ainda na costa, Senhor, sem as dificuldades da vida, Deus, sem ser arrastado para o meio da tempestade, Deus, confie também, Pai, que é o Senhor, Deus, que dá essa brandura, Deus, na vida, Deus, que dá essa calmaria, Deus. Nós sabemos, Deus, que o Teu Evangelho, Deus, nos diz que passaremos por sofrimento, Deus, e o Senhor nos prova, como foi dito aqui, Pai. E quem não está passando, um dia irá passar, Deus, para que Tu mostres, Deus, que há um só Deus, Deus, e que nós devemos confiar apenas em Ti, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor está, Deus, nos aperfeiçoando, Deus, nos fazendo a imagem de Jesus Cristo, por mais que nós não entendamos, Deus, por mais que nós não saibamos por que passar por sofrimentos, Deus, por mais que nós não possamos, Deus, contemplar, Deus, porque estamos no estágio atual da nossa vida, Deus, mas o Senhor, Deus, tem um plano que é perfeito, Pai, e que é para o nosso bem, Senhor, e para a glória do Teu nome. Senhor, que jamais nos esqueçamos, Deus, quem Tu és, Deus, o Deus que nos livra, Deus, o Deus que nos liberta, o Deus que nos socorre, Deus, o Deus que nos ama, o Deus que fala conosco e que está sempre, Deus, ao nosso favor, Pai, porque somos Teus filhos, Pai, e clamamos pelo Espírito Santo, Abba, Pai. Amém. Senhor, que durante essa semana, Deus, não nos esqueçamos do que foi exposto aqui, Deus, que continuemos a meditar, Deus, que Tu és o Deus soberano, que governa a nossa vida, e que está fazendo tudo para a Tua glória. Pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Meus irmãos, como nós não temos um pastor ordenado, vamos ler 2 Coríntios 13:13, como de costume. Vamos ficar de pé para lermos tudo junto a bênção apostólica. Lemos, meus irmãos. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Avisos rápidos. Nós começamos uma